Olá, estudantes! Eu sou Fábio, professor de língua portuguesa do Sistema Positivo de Ensino. Seja muito bem-vindo à nossa aula de língua portuguesa, em que daremos continuidade ao conteúdo que vimos na aula anterior. Na última videoaula, você iniciou os seus estudos sobre sintaxe e aprendeu que há dois termos essenciais da oração: o sujeito e o predicado. Você se lembra? Você viu também que nós podemos classificar o sujeito em sujeito simples, quando ele é formado apenas por um único núcleo, ou sujeito composto, quando ele é formado por dois núcleos ou mais. Nesta videoaula, nós veremos as demais classificações aí do sujeito. O sujeito desinencial, o sujeito indeterminado e também uma outra classificação, a oração sem sujeito. Será mesmo que nós podemos ter uma oração sem sujeito? É sobre tudo isso que nós vamos apresentar esse conteúdo nesta videoaula. Agora que você já sabe muito bem a diferença entre a classificação do sujeito simples e do sujeito composto, nós vamos avançar um pouco mais nessas classificações. E a próxima classificação que veremos é a do sujeito desinencial. O sujeito desinencial, também conhecido como sujeito oculto ou sujeito implícito, de acordo com alguns gramáticos, é aquele que nós não conseguimos identificar de uma maneira explícita na oração. Mas nós podemos muito bem reconhecê-los por meio das desinências verbais, principalmente pela desinência número pessoal da forma verbal que nós vamos encontrar na oração. Você se lembra do poema do nosso grande Paulo Leminski? Você deve se recordar que havia algumas orações em que o verbo não fazia uma referência a um determinado elemento explícito lá na oração. Ou seja, não havia nenhum referente presente na oração. A exemplo disso, nós podemos citar alguns versos em que a gente encontra no poema do Leminski, que se encontra lá na página 56 do seu material didático. Acompanhe aí comigo. Olha o exemplo. Casou com uma regência, foi infeliz, era possessivo como um pronome. Considerando essas três orações que eu apresentei a vocês, nós conseguimos perceber que o verbo está conjugado na terceira pessoa do singular. É possível identificarmos também que o sujeito é do gênero masculino, mas não há um elemento explícito ao qual o verbo faz referência. Por isso é que dizemos que essas orações são classificadas como sujeito desinencial. Assim, toda vez que o sujeito não está presente na oração, mas que podemos identificá-lo pelo contexto, nós temos um sujeito que chamamos de desinencial. Então, toda vez que conseguimos reconhecer o sujeito pela terminação verbal, dizemos que ele é desinencial. Mas também nós podemos atribuir outros nomes de acordo com alguns gramáticos, como o sujeito implícito ou o sujeito oculto. Já que conseguimos reconhecer o sujeito oculto, nós vamos partir para mais uma classificação do sujeito. Agora nós veremos o sujeito indeterminado. Quando nós não conseguimos determinar o ser ou o elemento a que se atribui a ideia contida no predicado, nós dizemos que há um sujeito indeterminado. O sujeito indeterminado, ele ocorre em dois casos. Veja aí um exemplo. Olha lá no seu material didático. Acharam um artigo indefinido em sua bagagem. Veja que esse é um verso do poema do Paulo Leminski. E se nós fizermos a pergunta, a forma verbal, acharam, veja que não teremos uma resposta plausível. Ou seja, quem acharam? Perceba que não é possível identificarmos esse sujeito. Por isso, temos um sujeito classificado como sujeito indeterminado. Logo, toda vez que o verbo estiver na terceira pessoa do plural, sem um referente, ou seja, sem um elemento ao qual ele se refere, dizemos que há um sujeito indeterminado. Como exemplo, nós podemos trazer aí para a sala de aula. Quando, por exemplo, o seu lápis some, o que você vai dizer? Ah, pegaram o meu lápis. Não é isso? Por que você diz pegaram o meu lápis? Porque você não sabe quem é que pegou o seu lápis ou onde é que está o seu lápis. Então veja que a gente usa essa terceira pessoa do plural quando não há um referente explícito para dizermos que esse sujeito é indeterminado. O segundo caso em que não conseguimos identificar o sujeito é quando nós temos na oração
um verbo intransitivo. Lembra-se que verbo intransitivo é aquele que não exige complemento, como por exemplo, nasceu, viveu e tantos outros aí que nós conhecemos. E também, quando nós temos um verbo transitivo indireto, e esses dois verbos, tanto o verbo intransitivo quanto o verbo transitivo indireto, eles precisam estar acompanhados de uma partículazinha chamada indeterminação. Tá claro? A gente chama essa partícula de índice de indeterminação do sujeito. Então veja que no seu material didático traz um exemplo pra gente. Olha lá, precisa-se de manobrista. Se nós fizermos a pergunta ao verbo, precisa-se, quem precisa? Quem precisa de manobrista? Nós não conseguimos identificar uma resposta. Então veja aqui, quando isso ocorre, e veja aí que eu tenho um verbo transitivo indireto. Verbo transitivo indireto é aquele que exige o quê? Uma preposição. Veja ali que o de é uma preposição, e esses verbos transitivos indiretos, eles pedem um complemento verbal por meio de uma preposição. Então eu também não consigo reconhecer qual é o sujeito da oração, portanto, eu direi que eu tenho um sujeito indeterminado. Um outro exemplo que nós podemos trazer aqui para a nossa realidade é com o verbo intransitivo. Veja que esse verbo intransitivo, ele também estará acompanhado de uma partícula, que nós damos o nome de partícula, é o índice de indeterminação do sujeito. Veja lá então, que se eu trouxer um exemplo, vive-se melhor no campo. Vive-se, eu tenho um verbo intransitivo, porque ele não precisa de complemento. Mas se eu fizer uma pergunta ao verbo, veja que eu não consigo determinar qual é o sujeito da oração. Quem vive-se? Quem vive? Eu não consigo uma resposta clara para identificar o sujeito. Então, veja bem que quando não é possível determinar qual é o sujeito, nós vamos classificar esse sujeito como um sujeito indeterminado. Agora, antes da gente prosseguir com esse conteúdo, eu convido você a fazer as atividades lá da página 56 e 57, as atividades 16 e 17, e depois volte aqui para nós darmos continuidade a essa videoaula. Então, foi tranquilo de resolver as questões? Vamos corrigi-las então? Então a questão que nós temos é uma questão da UBRA do Rio Grande do Sul, e o enunciado é o seguinte: as questões 16 e 17 referem-se à charge à teoria de Darwin. Então abaixo ali nós temos uma charge e aí nós temos certamente uma oração. Então veja que o enunciado nos pede o seguinte: ao mudar o sujeito da seguinte oração, a gente põe filhos no mundo, eles crescem e depois, para a primeira pessoa do plural, ficaria do seguinte modo. Então lá na letra A nós temos: nós ponhamos filhos no mundo, eles crescem e depois, sabemos que não pode ser, não é? Porque nós ponhamos não é um verbo correto. Depois na letra B nós temos lá, olha só, nós punhamos filhos no mundo, eles crescem e depois, também não é a correta. Nós pondes, olha só esse pondes aí, nem se refere a, digamos, primeira pessoa do plural. Veja bem, aí nós temos lá a letra D. Nós pomos filhos no mundo, eles crescem e depois. Então a questão correta, de fato, é a letra D de dado. Vamos então para a questão 17. Nessa questão, então, nós temos o seguinte enunciado: assinale a alternativa que contém o sujeito e o tempo do verbo da seguinte frase extraída da charge. Olhe só no que dá. Então nós precisamos reconhecer ali por meio do verbo olhe, correto? Qual é o sujeito a que se refere esse verbo olhe. E ali a gente, na verdade, a gente já consegue identificar
essa questão, porque ali nós temos um verbo no modo imperativo. E a única questão ali que, na verdade, nos traz como resposta o imperativo, lembra que esse modo imperativo é aquele que dá ideia do quê? De ordem, de convite. Então, é a única questão que nós poderíamos o quê? Poderíamos marcar como correta. Porque quando eu digo, olhe só no que dá, esse olhe seria o quê? Um convite, uma ordem. Então, o modo ali só pode ser o imperativo, porque os modos lá, da letra A, ó, verbo no pretérito perfeito do indicativo, pretérito perfeito é o tempo acabado, o que começa e o que acaba. Verbo no pretérito imperfeito do indicativo, que é aquele que é interrompido, não é? Que ele, na verdade, acontece, está acontecendo, e uma ação verbal que também ocorre no pretérito, o interrompe. Depois nós temos lá o imperativo afirmativo, e é essa que nós deveríamos marcar. A outra presente do indicativo, nós não temos esse olha aí como presente. É claro que eu até poderia dizer que é um presente, mas olha só, eu olho, tu olhas, ele olha. Talvez eu olhe, talvez tu olhes. Talvez ele olhe. Eu tenho de fato o presente, mas é o presente do subjuntivo. E a letra E que nós temos ali seria verbo no futuro do pretérito do indicativo. Então a resposta correta é a letra C. Muito bem. Já que fizemos a correção das atividades, e eu tenho a certeza de que você acertou as duas, nós vamos agora para a última classificação do sujeito dessa nossa videoaula. É a do sujeito inexistente, ou a oração sem sujeito. Mas será mesmo que pode ter uma oração sem sujeito? Nós já sabemos que o sujeito e o predicado são considerados termos essenciais da oração. Entretanto, há casos em que não há sujeito na oração. E isso acontece em 3 situações. A primeira delas é quando há verbos que expressam fenômenos naturais. Como, por exemplo, ontem choveu torrencialmente, nevou muito nos Alpes suíços ou trovejou durante toda a noite. Você notou que todos esses verbos, o verbo nevar, o verbo chover e o verbo trovejar, eles denotam fenômenos da natureza? Quando nós empregamos esses verbos no seu sentido denotativo, ou seja, no seu sentido real, nós vamos dizer que nós temos uma oração sem sujeito. Veja bem que tem um detalhe muito importante. Apenas quando esses verbos que denotam fenômenos da natureza estiverem sendo empregados no seu sentido real. Porque se esse verbo estiver sendo empregado no sentido conotativo, que é aquele sentido figurado, nós vamos dizer que nós temos sujeito na oração. Observe um exemplo. Quando eu digo assim, choveu papel picado em mim. Veja que esse verbo chover, ele está remetendo a uma ideia conotativa. Veja bem que ele não está, digamos que, atribuindo a ideia de fenômenos da natureza. Então veja bem que, quando eu digo esta oração, choveu papel picado em mim, o que choveu em mim? Papel picado. Logo, eu terei como sujeito papel picado. Correto? Então nós precisamos saber do seguinte: os verbos que denotam fenômenos da natureza, no seu sentido denotativo, nós vamos dizer que temos orações sem sujeito. Entretanto, caso esses verbos estiverem atuando no sentido conotativo, no sentido que não é real do significado do verbo de fato, nós vamos dizer que nós temos um sujeito inexistente ou uma oração sem sujeito. O segundo caso em que encontramos uma oração sem sujeito é quando nós temos os verbos haver e fazer indicando tempo transcorrido. Quando eu digo, por exemplo, faz anos que não encontro meus amigos de escola. Veja que o verbo fazer também tem uma outra acepção, que é do verbo de executar, de fazer. Mas quando eu uso o verbo fazer no sentido de tempo transcorrido, eu vou dizer que eu tenho uma oração sem sujeito. Então, toda vez que temos o verbo fazer no sentido de tempo, ele é um verbo impessoal e jamais podemos conjugá-lo, correto? Esse verbo sempre deve ficar no singular.
Jamais podemos dizer, fazem anos que não vejo minha prima, ou até mesmo, fizeram 10 anos que minha tia chegou da Europa. Esse verbo, no sentido de tempo transcorrido, ele é impessoal. E não somente no sentido de tempo transcorrido, no sentido também de tempo meteorológico. Correto? Então, um exemplo da utilização desse verbo em tempos meteorológicos é quando eu digo, por exemplo, faz dias quentes na cidade do Rio de Janeiro. Eu não posso dizer, por exemplo, fazem dias quentes na cidade do Rio de Janeiro. Logo, esse verbo deve sempre ficar no singular nesses dois casos. Então seria muito errado eu dizer fazem dias quentes no Rio de Janeiro, fazem 10 anos que não vejo meu primo, justamente porque ele é um verbo impessoal e ele deve ficar na terceira pessoa do singular. Nós não o conjugamos. Como exemplo do uso do verbo haver, no sentido também de tempo transcorrido, nós podemos identificar aí a seguinte oração. Olha lá, há dias não vejo meus amigos. Perceba que na oração, há dias não vejo meus amigos, nós temos duas orações. Na primeira, nós temos uma oração sem sujeito, uma vez que o verbo haver ele está indicando tempo. E lembrem-se que quando o verbo haver estiver indicando tempo, ele será um verbo impessoal e nós não teremos sujeito na oração. Mas na segunda oração, nós, na verdade, ali, não vejo meus amigos, nós temos o quê? Um sujeito desinencial, já que nós conseguimos identificar o sujeito da terminação verbal. Qual seria o sujeito? Eu tenho um sujeito oculto aí no caso que eu não vejo. O pronome eu não está explícito, mas eu consigo fazer inferência por meio da desinência verbal, do verbo ver. Não vejo. Quem não vejo sou eu. Então nós vamos dizer aí que eu preciso tomar muito cuidado, porque cada oração deve ser classificada de acordo com o verbo que aparecer ali no período, correto? E o último caso em que nós encontramos uma oração sem sujeito é quando o verbo haver apresentar sentido de existir, de ocorrer, de acontecer. Veja o exemplo que o seu material traz aí. Olha lá, havia mais de 10 pessoas na fila. Você percebeu que o verbo haver, nessa oração, ele tem o sentido de existir? Eu poderia muito bem substituir por existiam mais de 100 pessoas na fila. Toda vez que o verbo haver estiver no sentido de existir, ocorrer ou acontecer, ele também será um verbo impessoal e, portanto, ele deve ficar na terceira pessoa do singular. Mas preste atenção em um detalhe. O verbo haver, no sentido de existir, ele é impessoal. E a oração será uma oração sem sujeito ou sujeito inexistente. Somente o verbo haver no sentido de existir. Quando eu uso o verbo existir ele não é impessoal. E aí é claro que eu vou ter que fazer a classificação levando em consideração que esse verbo não é impessoal. E aí sim eu terei o quê? Um sujeito. No caso aí, olha só, se eu fizer essa substituição, eu tenho lá, existiam mais de 100 pessoas na fila. Neste caso, o sujeito é um sujeito simples. Por quê? Porque eu tenho ali o núcleo como sendo pessoas, tá claro? Eu tenho apenas um núcleo. Mesmo que esse núcleo esteja no plural, eu vou dizer que eu tenho um sujeito simples. Então preste muita atenção nesse detalhe. Verbo haver no sentido de existir é um verbo impessoal. Logo nós denominaremos a classificação desse sujeito como sujeito impessoal. Agora, o sujeito impessoal, o verbo impessoal, o sujeito vai ser um sujeito inexistente ou uma oração sem sujeito. Enquanto que se eu tiver o verbo existir, aí sim eu faria a conjugação desse verbo, porque ele pode também estar o quê? No singular, de acordo com o quê? Com o sujeito. Porque o verbo, ele concorda com o sujeito e é por isso que nós conseguimos reconhecê-lo. Tudo bem? Então, para finalizarmos essa videoaula, fiquem muito atentos. Quando empregamos o verbo haver no sentido de existência, jamais podemos conjugá-lo. Frases como haverão aulas no próximo mês
ou houveram aulas no mês passado, elas são incorretas, uma vez que esses verbos, no sentido de existência, de acontecimento, ele é impessoal e deve sempre ficar na terceira pessoa do singular. O mesmo serve para o verbo fazer, no sentido de tempo cronológico ou meteorológico. Jamais eu posso dizer, fazem 10 anos que não vejo meu primo. Ou, faziam 10 anos que eu não via meu primo. Então, nós precisamos ficar muito atentos a esses detalhes, porque aí nós estamos cometendo um erro de norma. Verbo haver e verbo fazer, no sentido, no caso de existência, de acontecimento, sempre ficarão na terceira pessoa do singular. Tudo bem? E um detalhe importante também é que quando eles estão acompanhados de um verbo auxiliar, por exemplo, deve fazer, ele vai passar a impessoalidade dele para esse verbo auxiliar. Então jamais eu posso dizer, devem fazer 10 anos que não vejo meu primo. O correto é, deve fazer 10 anos que não vejo o meu primo. Muita atenção nesses detalhezinhos aí, quando nós estamos conjugando esses verbos. Tudo bem? Então chegamos ao fim de mais uma videoaula e agora, depois de você ter visto todo o conteúdo relacionado ao sujeito da oração, um dos termos aí essenciais da oração, vamos fazer as atividades, correto? E eu convido você a fazer as atividades da página 59 do seu livro didático. Além disso, façam também as atividades da seção Hora de Estudo, que se encontram a partir da página 60. Bons estudos para vocês e até a próxima videoaula.